A dívida de um cartão era de R$ 500, agora foi para 2.000 e pouco. E o outro cartão era de 1.500, foi para 8.000. Foi só acumulando juro e chega num limite que você não consegue pagar. O juro é muito alto e a gente acha que vai se controlar, a gente perde o controle, passa do limite, é quando a gente se banana. Devido a ser mãe solo e ter 3 crianças, eu tive que fazer uma escolha, né? Então, eu acabei usando esses cartões para beneficiar as crianças. As parcelas foram chegando e aí depois chega um certo momento que a gente não consegue, né? Por isso que infelizmente acontece, né, o nome da gente, né, ficar sujo. Você já deixou de pagar a fatura inteira do cartão de crédito porque não tinha dinheiro suficiente? E olha que jogar a dívida para o mês seguinte tem o juro mais caro do mercado, 437% ao ano. Uma taxa tão alta, mas tão alta, que quase metade das pessoas simplesmente não consegue pagar. E a dívida vira uma bola de neve insuportável. E presta atenção nesse número. O total que a população brasileira deve no rotativo do cartão já passa de 77 bilhões de reais. Diante dessa montanha de dívida que trava o consumo dos brasileiros e atormenta famílias endividadas, autoridades agora discutem uma saída para esse problemão. Independentemente de estar alta a taxa Selic do Banco Central, o rotativo não é que está alta, é uma coisa que está estratosférica. Então nós precisamos tomar providências para trazer isso a bom termo. O rotativo é um problema, nós temos que resolver esse problema, porque não é justo com as pessoas que tiveram uma ocorrência qualquer. Imagina você, uma pessoa perdeu o emprego, caindo um juro de 15% ao mês, composto, né? É 15% sobre 15% sobre 15%. A solução está se encaminhando para que não tenha mais rotativo, que o crédito vá direto para um parcelamento, que seja uma taxa ao redor de 9%, ou seja, você extingue o rotativo, quem não paga o cartão vai direto para um parcelamento ao redor de 9%, e a gente cria algum tipo de tarifa, né, para desincentivar esse financiamento. A gente tem uma solução, a gente está estudando uma solução. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a bomba relógio do rotativo. Como os cartões de crédito se tornaram os vilões do superendividamento das famílias e o que o governo, o Banco Central e os bancos estão discutindo para tentar mudar esse cenário. Eu converso com o economista Lauro Gonzalez, professor e coordenador do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV. Quarta-feira, 23 de agosto. Laura, eu vou te pedir para começar nos explicando como é que funciona o rotativo do cartão de crédito e por que o rotativo virou uma espécie de máquina de produzir superendividados no Brasil. O rotativo é uma modalidade que está muito arraigada no mercado brasileiro hoje e ele é, digamos assim, acionado toda vez que uma pessoa tem uma fatura do cartão de crédito que não é paga de maneira completa. Então, quando o valor mínimo é pago ou um valor que não corresponde ao total da fatura, automaticamente isso se transforma num crédito rotativo durante 30 dias. E depois desses 30 dias, isso foi uma mudança que o Banco Central fez há algum tempo, uma outra modalidade de crédito tem que ser oferecida e que é mais barata que o cartão, que o rotativo. Você disse que o Banco Central entrou para criar uma nova modalidade para reduzir a dependência desse rotativo que tem juros escorchantes muito altos. Esse problema é antigo e a razão principal que a taxa de juros do rotativo é tão elevada, os juros são escorchantes, conforme você falou, Natuza, é o fato de que a taxa de inadimplência deste produto chamado rotativo é extremamente elevada. Os juros altos e o orçamento apertado das famílias levaram ao aumento da inadimplência dos brasileiros que optam por pagar o cartão de crédito de forma parcelada. E segundo os dados do próprio Banco Central, em junho, a inadimplência desse tipo de crédito é de quase 50%. Em maio, ela foi ainda maior. Os juros do rotativo passam dos 437% ao ano, o que equivale a 15% ao mês. Essa é a maior taxa do mercado. Na verdade, assim, eu como quem pesquisa inclusão financeira e esses assuntos já há algum tempo, me surpreende ter demorado tanto tempo
para o Banco Central e para os demais atores vocalizarem assim com tanto vigor o fato de que um produto que tem taxas de juros de 15% ao mês pode chegar a 1000% ao ano para algumas instituições e com uma taxa de inadimplência de 50%, é um produto completamente insustentável. Esse produto é isso que você falou, uma frase que eu até escrevi em um artigo recentemente. Esse modelo é uma máquina de produzir superendividados. Se nada for feito, a gente pode comparar até, não é uma comparação perfeita, mas é uma comparação possível com o que aconteceu nos Estados Unidos lá em 2008. 15 de setembro de 2008 foi o dia que o então tradicional banco americano Lehman Brothers quebrou, marcando o agravamento da crise que afetou a economia no mundo todo. A forma de regular o mercado nunca mais foi a mesma. Os bancos ofereceram crédito fácil para os consumidores, inclusive os de risco, principalmente para a compra de imóveis. Assim, a bolha imobiliária cresceu. E as hipotecas subprimes se espalharam pelo mercado financeiro. Por que é insustentável? Por que precisa mudar? Porque pode haver, no limite, nós já temos mais de 70, quase 75 milhões de negativados. Se esse número continuar aumentando, vai haver uma crise de crédito. O crédito pode ficar, um certo pedaço do mercado de crédito pode ficar completamente travado, como ficou nos Estados Unidos, lá na crise do subprime, o mercado de crédito imobiliário. A situação era diferente, mas dá para comparar. Muita gente, naquele momento, muita gente que tinha condições de comprar casas, de adquirir uma hipoteca para a aquisição de uma casa, de um imóvel, não conseguia porque o mercado estava travado, o mercado não estava funcionando. É como se os canos do mercado tivessem entupidos. Então, esse é o cenário que nós temos hoje. O encanamento do mercado de crédito, ele não está funcionando bem. Está cheio de... Assim, a água está correndo de maneira muito menos eficiente do que poderia correr. Corre o risco de ter um entupimento completo se nada for feito e se o número de superendividados e negativados continuar aumentando indiscriminadamente. E esse cano pode estourar. Eu queria justamente explicar para quem nos acompanha a diferença, porque que o rotativo do cartão de crédito é um problema antigo, nós já sabemos, né? Quem passa por isso já passou em algum momento na vida de pagar o mínimo e se deparar com uma dívida enorme mês a mês, sabe exatamente o que a gente está dizendo. Mas qual é a diferença do que sempre aconteceu, desde que eu me dou por gente, e agora? Porque o que você está nos descrevendo é um cenário de bomba-relógio, ou melhor, um cenário em que esse cano entupido pode estourar. Por que isso está acontecendo exatamente agora? O modelo, eu estava até conversando com a Amanda da produção há algum tempo, há algumas horas atrás, e estava lembrando a ela que, e você deve muito bem lembrar isso também, Natuza, que na campanha presidencial anterior, uma versão de renegociação das dívidas e resgate dos negativados era uma proposta do Ciro Gomes, que foi, inclusive, encampada e agora implementada pelo governo Lula. O anúncio do programa Desenrola foi aqui no Palácio do Planalto. Era uma promessa de campanha do presidente Lula. 30 milhões de brasileiros podem ser beneficiados, segundo a estimativa do governo. São todos inadimplentes, que ganham até 2 salários mínimos e têm dívidas de até R$5 mil, contratadas até 31 de dezembro do ano passado. O mercado está funcionando, as instituições... elas ainda estão conseguindo lucrar com essas operações de maneira geral. O comércio se acostumou com isso. O crédito hoje faz parte da vida dos brasileiros. O cartão de crédito, melhor dizendo, não crédito, porque o crédito pode ser viabilizado de outras formas, mas no Brasil, especificamente, o cartão de crédito se tornou quase que um sinônimo do próprio crédito, né? Muito mais do que usado como meio de pagamento, é usado como um meio de crédito. Então, esse problema foi crescendo. Esse problema do superendividamento, ele não decorre, ele é um problema complexo que decorre de vários fatores. Talvez isso ajude na sua pergunta a gente entender por que agora está acontecendo isso. Porque talvez 3 fatores que explicam o superendividamento, eles se articulam e pioraram no Brasil nos últimos anos. Esses 3 fatores são a macroeconomia, fatores macroeconômicos, por exemplo, a renda, o emprego, o crescimento, a taxa de juros, são fatores macro. Uma segunda caixinha nós vamos chamar de fatores individuais. São as pessoas.
é a renda, é o salário, é o nível de educação, tanto formal quanto a própria educação financeira. São as questões psicológicas, o impulso ao consumo que muitos têm. Então, esse é um segundo grupo de fatores. E, finalmente, tem um terceiro grupo de fatores, que são os modelos que as empresas usam para oferecer crédito, que podem ser modelos predatórios, pode haver um marketing aí muito agressivo, estratégias de marketing que levem as pessoas, que acabem levando as pessoas a ter vários cartões ao mesmo tempo. Então, o problema é complexo, porque esses três fatores conjuntamente puxaram esse endividamento para cima. A gente pensar que a economia brasileira está crescendo muito pouco, a taxa de juros está muito elevada, que o mercado de trabalho agora ensaia uma recuperação, para além dos outros fatores que eu descrevi aí, as empresas agressivamente entrando no mercado, vamos lembrar disso, a ascensão dos bancos digitais. Um documento do próprio Banco Central mostrou que hoje no Brasil tem praticamente 2 cartões por pessoa economicamente ativo. Os dados do Banco Central mostram que a taxa média de juros para pessoa física e para empresas passou de 43,5% para 44,2% ao ano. É o índice mais alto desde agosto de 2017. Esse aumento foi puxado pelos juros praticados às pessoas físicas, que já eram mais do que o dobro do índice de empréstimos das pessoas jurídicas. E num primeiro momento, parecia que a gente estava falando, na verdade, de mais competitividade no mercado de crédito. E é verdade, mais instituições entraram. Só que muitas entraram oferecendo cartões de crédito, principalmente os bancos digitais, nesses novos modelos. E isso fez com que, hoje no Brasil, o último dado que eu vi, eram 190 milhões de cartões de crédito para uma população economicamente ativa de 107. O número de cartões é muito maior se a gente for separar só o universo desses superendividados. Agora, me parece ter uma outra caixinha nessa história. Você falou de fatores macroeconômicos e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, citou isso na terça-feira, que é a combinação da inadimplência, a impossibilidade que a pessoa tem de pagar, ela não consegue dar conta de pagar, e os juros altíssimos no rotativo. Eu queria tentar entender um pouco mais o funcionamento desse mercado, porque ele envolve cliente, ele envolve lojista, ele envolve banco, ele envolve a bandeira do cartão, a empresa da maquininha. Quais são as possibilidades que esses agentes podem considerar para atacar o problema? É possível, por exemplo, que o rotativo acabe, como o Campos Neto, presidente do Banco Central, chegou a aventar? Eu acho bastante possível que acabe, Natuza. Agora, o meu temor é que acabe a embalagem chamada, ou que se troque a embalagem e que o produto que fique lá dentro continue o mesmo. Esse é um temor que eu tenho. Você descreveu muito bem, a gente está falando de um tipo de atividade que envolve múltiplos atores. Aliás, provavelmente, se a gente tiver a mesma conversa daqui a alguns anos, com as novas tecnologias, isso deve mudar, porque ainda tem muita ineficiência nessa indústria por conta da quantidade de camadas que existe para que se faça um pagamento ou para que um valor seja transferido, etc. Agora, o fato é que duas coisas estão sendo discutidas aí, o fim do rotativo e o fim do tal do parcelado sem juros, que é uma outra coisa que não pode deixar de ser discutida neste contexto, já que a gente está falando do funcionamento do mercado e de mudanças que possam trazer, de fato, diferença. Hoje o mercado já oferece uma opção de parcelamento da fatura do cartão de crédito. Os juros dessa linha precisam estar abaixo daquele cobrado no rotativo, mas ainda assim são muito altos, beiram os 200%. Tanto que atualmente o índice de pessoas que não pagaram o parcelamento do cartão também é grande. Em junho chegou a quase 10%. É o maior nível em 12 anos desde o início da série histórica. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Lauro. Antes da gente chegar no parcelado, eu queria só tentar entender com você uma lógica. Você disse que pode acabar, mas o seu temor é que só se mude a embalagem, mas o problema continue o mesmo. O conteúdo ou o modelo continue muito parecido, causando ou provocando uma verdadeira legião de superendividados. Do que exatamente você está falando? Eu acredito que é provável que o crédito rotativo com esse nome não exista mais e que passe a existir uma outra modalidade com juros menores, o que na margem é positivo, né?
Não existe milagre, porque o problema é complexo, número 1. Número 2, essa taxa de juros, mesmo menor, certamente vai ser uma taxa de juros bastante elevada. Das entrevistas que eu vi do pessoal do próprio Banco Central, do próprio presidente do Banco Central, ele falou-se numa taxa de 9% ao mês, ou seja, a gente estaria saindo aí de uma taxa de 14%, 15% ao mês para uma taxa de 9%, o que é melhor, evidentemente, mas que não vai resolver e que vai formar essa mesma bola de neve se as pessoas continuarem usando esse crédito caro deste jeito. E no contexto dessas disputas, e aí que vem o meu temor, por isso que eu falei disso, se coloca essa questão do parcelado sem juros, que é realmente uma prática arraigada no nosso mercado. Aliás, tem o parcelado sem juros e o frete grátis, é uma outra coisa muito arraigada por conta das compras pela internet, só que isso, obviamente, não existe, né? Então, alguma mudança deve conjugar essas duas coisas, Natuza, é isso que eu queria dizer. Você vai comprar alguma coisa, uma compra que às vezes não é uma compra de um valor muito elevado e você não pediu para fazer nenhum tipo de parcelamento, mas na hora de pagar com o cartão, a pessoa pergunta se você quer parcelar. Quando acontece comigo, por exemplo, eu pergunto, olha, mas à vista tem algum desconto? Não, não tem à vista, não tem desconto. Então, eu digo, obviamente é melhor parcelar, porque o valor presente disso é menor se eu parcelar. Porque a taxa de juros no banco hoje era 13,75, caiu agora para 13,25, isso dá mais de 1% ao mês. Então, como é que dividindo em 6 vezes, em 8 vezes, o preço é igual? Então, a pessoa que compra pagando a mesma coisa, dividindo em muitas vezes, dizem os bancos, essas pessoas estão sendo... os bancos precisam compensar o fato dessas pessoas estarem pagando o mesmo valor, não estarem pagando juros, nas outras operações, no caso rotativo que a gente discutiu. Laura, é bom explicar o conceito de rotativo e o conceito de parcelamento, mas em algum momento esses dois conceitos estão atrelados. Então eu queria que você explicasse para quem nos ouve e nos assiste qual é a junção, onde que o rotativo, em que ponto o rotativo e o parcelado se encontram? O rotativo e o parcelado são dois produtos oferecidos, vamos colocar assim, pelos cartões. O rotativo, ele acontece quando uma pessoa deixa de pagar o valor principal, automaticamente ela migra para esse produto chamado rotativo, com taxas extremamente elevadas, e a pessoa fica lá durante um mês e depois ela é automaticamente transferida, digamos assim, para um produto que continua caro, mas que tem taxas um pouco inferiores a rotativo. Já o parcelado sem juros é outro grande produto usado pelos brasileiros e oferecido pela indústria de cartões, e os dois se juntam exatamente porque eles fazem parte, digamos assim, da mesma carteira de clientes, né? A gente está falando de uma carteira de crédito. Para algumas pessoas dessa carteira compram parcelado, sem juros, outras pessoas usam rotativo, outras pessoas compram parcelado com juros, existem vários clientes aí. E essas coisas se ligam da seguinte maneira: uma das explicações possíveis para o cartão, os juros muito elevados do rotativo, é o fato de que algumas pessoas compram sem juros, parcelado sem juros. Isso virou uma prática muito, muito comum no mercado. Algumas vezes esse parcelamento é feito em muitas vezes, 8, 10 vezes sem juros, e é como se houvesse um subsídio cruzado, dizem os bancos. E, de fato, é possível argumentar isso. E não é só isso que determina os juros do rotativo. E os clientes que pagam em dia, os bons pagadores, acabam subsidiando os maus pagadores também, isso é algo bem conhecido. E a gente tem que considerar também o fato de que os bancos, todos nós aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, que são clientes de bancos, sabem que várias tarifas são cobradas. E essas diversas tarifas, elas fazem com que muitas vezes as operações de crédito, perdas em operações de crédito, sejam até compensadas. Então, os clientes produzem várias receitas para os bancos, além do cartão de crédito, mesmo aqueles clientes que acabam se endividando e não pagando, ou pagando apenas um pedaço. Mas tem um ponto aí que você citou que me gerou uma dúvida. Em geral, o banco não sai perdendo dinheiro. Então, se acabar o rotativo tal qual nós
o conhecemos, mesmo que haja uma substituição, algo parecido no lugar, o lucro dificilmente vai deixar de ser obtido nessa operação. Pode não ser na operação do rotativo, mas vai ser de outra operação. De onde seria? Pode até ser no próprio rotativo, Natuza, porque a taxa de juros, a partir de um certo nível, ela retroalimenta a inadimplência. Se a taxa de juros aumentando, vai aumentando cada vez mais a probabilidade das pessoas não conseguirem pagar esses juros tão elevados. Então, tem uma retroalimentação aí. Então, se as taxas de juros caem, é possível que o produto, esse produto que vai ter um nome novo, esse Brasil não endividado, vamos chamar assim esse produto ele vai ser, digamos assim, pode até ser mais rentável, porque a inadimplência pode cair. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa tem a ver com o que eu disse anteriormente, tem uma diferença básica dos atores que estão aí nesse mercado de cartões. Quando nós olhamos para os bancos, eles têm uma carteira de crédito muito ampla muito mais ampla e diversificada do que instituições independentes de cartões de crédito. E eles têm várias fontes de receitas diferentes. As pessoas que usam o cartão de crédito, elas pagam inúmeras tarifas, elas podem comprar planos de previdência, elas podem comprar seguros, elas podem adquirir outros produtos que o banco oferece, e isso tudo gera receita. Partes relevantes da receita dos bancos vem daí. Então, isso pode ser compensado, sim. Me parece que os bancos enxergam hoje essa possibilidade, essa que eu acabei de descrever, número 1. E número 2, os bancos enxergam que o produto não é sustentável. O cano pode estourar, como você muito bem falou no começo da nossa conversa. E pode estourar de uma maneira muito feia, porque olha só, o governo está numa cruzada para voltar a fazer o país crescer. E isso passa, evidentemente, pelo consumo das famílias, só que muito endividadas ou com dívidas em atraso ou dívidas impagáveis, esse consumo para, ou seja, ocorre exatamente o inverso. E na sua avaliação, resolver o problema do rotativo ajudaria de alguma forma a fazer a roda da economia girar ou não necessariamente, já que você está dizendo, olha, sai uma coisa de cena, mas entra outra muito parecida? Acaba que se enxuga gelo. Pois é, eu até usei essa expressão para o Desenrola, se não atacar as causas estruturais que eu descrevi, esses 3 grupos de causas, de fatores que ocasionam o superendividamento, pode ser, de fato, enxugar gelo. O que eu estou chamando de enxugar gelo aqui, Natuza? Soluções de curto prazo. Principalmente se a gente considerar que a taxa, daqueles fatores que eu falei que produzem superendividamento, né? Alguns estão melhorando. Por exemplo, a taxa de juros agora, apesar de ainda muito alta, está caindo. Os fatores macro que eu falei anteriormente. O Banco Central divulgou a ata da reunião em que o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual para 13,25% ao ano. O documento sinaliza novos cortes da mesma intensidade. Então, se nós olharmos o curto prazo, me parece possível, sim, haver digamos assim, um desentupimento parcial desses canos do crédito. E vamos lembrar aqui que o crédito irriga o consumo e o consumo, por sua vez, fermenta o crescimento do PIB. Um grande componente de crescimento do PIB é o consumo. E acho que tem uma questão cultural forte, né? Com uma disparidade de renda como a do Brasil, com a grande maioria da população ganhando pouco. Muitas vezes a saída para consumir o básico seja justamente usar o cartão de crédito e parcelar essa conta e, com desemprego, quando ele sobe, a pessoa se vê sem trabalho, sem renda e ela se endivida. Por que a gente até hoje não tem nos currículos escolares a disciplina de educação financeira? Concordo com você. Dentro daquelas 3 caixinhas que eu falei, fatores macroeconômicos, fatores individuais e fatores ligados aos modelos de negócio das empresas de cartão de crédito, digamos assim, o segundo, os fatores individuais, contém esses aspectos que você está falando aí. A gente pode chamar de educação financeira, pode chamar Inclusive, a educação financeira ela tem uma conexão, muitas vezes, importante com a própria educação formal, né? Por exemplo, você saber fazer uma conta de juros, entendendo quanto que está sendo pago,
etc. Mas os modelos de negócio, as estratégias que são utilizadas, bombardeiam os clientes, principalmente os clientes mais pobres, os clientes de baixa renda, com estratégias muito agressivas de crédito, que a gente poderia chamar até de crédito predatório. Tem pessoas aí com 3, 4 cartões de crédito, pessoas de baixa renda. Então, aí as coisas se complementam. O problema de educação financeira, por um lado, questões individuais, psicológicas também, com estratégias muito agressivas de oferta de crédito nos últimos anos, sobretudo dentro da lógica dos bancos digitais, que vieram para ficar, aumentaram, sem dúvida nenhuma, a concorrência, mas que puxaram a oferta de cartões de crédito para cima, numa velocidade bastante elevada, e isso acaba fomentando o superendividamento também. Lauro, foi um prazer receber você aqui. Obrigada pelas explicações todas. Um bom trabalho para você. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer falar com você. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.